estava indagando comigo mesmo sobre o tema, mas como sempre sigo o roteiro do próprio livro, não escolho aquele que eu vou fazer tal dia. Então sempre ele vem de encontro àquilo que nós estamos necessitando. Então hoje é sobre afetividade, sobre mudar de dupla. Vai falar sobre as afeições, casais. É meio delicado porque ninguém tem uma relação, um casamento que seja 100%, que não tenha nenhuma dificuldade de se compreenderem, as situações que envolvem e que temos necessariamente estarmos juntos e aprender um com o outro, saber ceder, saber qual a melhor forma de termos até menos prejuízos e o aprendizado se dá. Na maioria dos casais terrestres, passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Laura Espírito. Eu vou entrar no tema porque vai nos dando mais ideias de absorção daquilo que devemos aprender hoje. Em breve síntese, essa é a visão que os espíritos de luz têm a respeito das uniões conjugais na dimensão terrena. Uniões que ainda predominantemente marcadas pela indiferença e pelo egoísmo, o que explica o grande número de discussões, violências, separações e até mortes entre aqueles que no começo se prometeram amor e carinho e cuidado até que a morte, entre aspas, os separasse. Mas em geral não é a morte que os vem separando, é a dupla diferença do egoísmo. Veja o quanto, e hoje nós estávamos estudando, e ele sempre está presente, esse egoísmo que é muito forte dentro das criaturas que somos todos nós, criaturas humanas vivendo experiências, porque como é que a gente vai conseguir, dá para se entender por felicidade, aonde que os nossos gostos devem ser respeitados, ou querer que as coisas aconteçam da forma exata que nós queremos. Se eu quero assim, a outra parte também quer. Então não há um meio termo, não há uma aceitação, não se vê a necessidade que o outro tem da mesma forma. Então como é que vai se estabelecer uma tranquilidade, um aprendizado, se há um autoritarismo de um lado que quer ser aceito, aquelas reivindicações, aquelas ideias que se tem, que deve ser, como é que seria o termo? Me fugiu a palavra, atendido nas suas atenções, aquilo que se quer, e o outro vai se pôr a servir de qualquer forma, anulando-se a si mesmo. Então isso é o que mais existe em todas as nossas relações, não é somente no afetivo, mas em termos gerais. O egoísmo está presente em todas as nossas atividades. Dá para se dizer que se quer ou gostaria de ser atendido em tudo. Eu me dando bem, estaria tudo resolvido. Mas tem o outro, tem uma humanidade inteira, tem várias pessoas que necessitam tanto quanto nós dessa mesma oportunidade, seja no que for, seja na área que for. Numa relação em que sobra egoísmo, falta o amor.
nasce o silêncio, a falta a conversa, surge a competição, a falta de companheirismo. O lar que deveria ser um jardim de encantos virá um ringue de lutas. Tudo isso porque estamos deixando o frio ser mais forte que o calor. Estamos vivendo como se a vida só existisse para nós. E a partir disso, os outros se tornam pessoas invisíveis aos nossos olhos. A gente sabe que realmente é assim. E o que faz pensar o que deveríamos fazer para darmos a manutenção necessária? E quando eu estava estudando esse tema ontem, me lembrei de algo que, junto ao meu trabalho, às vezes acontece, como eu faço fretes, às vezes é uma separação, é a divisão daqueles bens que se uniram, e geralmente casais novos, porque a gente sabe que naquilo que o outro não completa, ou que ambos se completam, é mais fácil a gente ver hoje. Não que você não se deva se separar, mas é mais fácil buscar alguém ou pensar que existe alguém que possa fazer feliz aquela outra parte. Mas vai sempre se mostrar as mesmas dificuldades que se deve trabalhar dentro de si. A compreensão daquilo que se faltou, daquilo que faltou naquele primeiro momento, nessa primeira relação. Até o sogro da suposta moça me falou, bem tranquilo, disse: são ciclos que se fecham. Com certeza. Mas daí, como a gente tem um pouquinho de experiência, e eu já vi sentir, porque isso a gente sente na outra pessoa, jovens, aquela um pouquinho, não estou falando mal do cara, entendam bem, mas eu senti um pouco de rudeza, e eu não sei se não foi essa a dificuldade, a pessoa acaba trazendo para si novos convívios dentro daqueles mesmos conflitos que se precisa trabalhar. Muitas vezes, em tudo, não é o outro, é aquilo que a gente precisa se reformular dentro de nós mesmos. Então não é uma dificuldade que se sana com a vinda de um outro personagem, mas aquilo que se deve se reformular e se trabalhar dentro de nós mesmos, para agregar da forma melhorada que nós devemos ser. Porque ninguém vai nos completar naquelas dificuldades que a gente tem no nosso interno, naquilo que a gente não se trabalhou. E principalmente essa busca, se dá para você dizer uma felicidade entre aspas, porque a nossa felicidade aqui, nesse mundo, ela é muito relativa, depende daquilo que tu impõe para a tua vivência, para o teu aprendizado como uma felicidade. E nunca é o outro que vai trazer. O outro pode somar, pode agregar. Eu ouvi uma vez uma moça expositora colocar da forma que ninguém nos completa. Se for para vir, é para derramar a taça. Porque a pessoa deve estar satisfeita consigo mesma, só ou acompanhado. Então que venha para agregar mais dentro daquilo que se conseguiu melhorar. Então, tanto numa vida de relação de um casal, quanto na nossa vida de pessoa que vive na sociedade, tudo deve vir para condicionar cada vez melhor, ter um aprendizado nessa vida. Do ponto de vista espiritual, estamos numa relação afetiva para aprender a amar. E isso explica ser menos egoísta
direção do outro, fazê-lo transbordar de alegria e afeto. Não há maior felicidade do que fazer alguém feliz com o amor que somos capazes de oferecer. A vida não pode girar apenas em torno dos nossos próprios interesses, pois assim ela fica vazia, fica sem o alimento que vem do outro. Ser a riqueza que somente a permuta de amor é capaz de oferecer. Sabe que há algum tempo, porque a vida vai nos mostrando e o aprendizado ele é ininterrupto, eu tenho muito mais satisfação de proporcionar o melhor. Claro que isso vai por um longo tempo, porque num primeiro momento nós buscamos realmente as nossas satisfações. Queremos que os nossos desejos sejam saciados, né? E que aquilo que a gente quer deve ser respeitado, mas na medida que nós nos propomos a entender, como falou nesse último texto, falou tudo. Porque o outro que está ao nosso lado necessita das mesmas coisas, daquele mesmo afeto, aquela mesma compreensão, de entender que às vezes não estamos bem. Por A, por B, por uma situação, por um pensamento que deixamos cair em baixas vibrações, acabamos angariando para nós situações. Nós devemos entender o outro, que ele não está bem naquele momento, tanto um como o outro. E somente esse entendimento é que vai fazer fortalecer esse vínculo, porque além de tudo é uma amizade, é uma compreensão, é o amor no sentido real do ser mesmo. Tu compreender, não está bem hoje, e tu chegar junto, ser compreensível, tanto quanto nós, quando nós não estamos bem, e não como falando no outro parágrafo, de nós prepararmos para uma guerra, revidando, porque vamos sempre encontrar as mesmas dificuldades. Quanto mais nós compreendermos o outro, tentarmos nos colocar na posição, a necessidade que ele tem, a gente vai dar mais razão, até mesmo para algumas reações que não são boas aos nossos olhos, que a gente vê como um conflito, às vezes é um pedido de socorro, porque aquela rudeza está mostrando que lá dentro daquele coração, daquele pensamento, não estão bem as coisas, está agregando muitas situações que não foram bem digeridas durante a vida, ao longo dos anos. E se somos jovens, já recém estamos começando um relacionamento, vale essa ideia de que o outro tem a mesma necessidade que um tem, o outro tem também, a mesma compreensão. Isso é muito importante, porque falta muito na humanidade o compreender de que a minha necessidade é igual à que ele tem, ou que ela tem. E nós proporcionarmos a satisfação para o outro muda totalmente a nossa ideia e bane esse egoísmo do nosso ser, ou pelo menos molda ele em moldes mais leves. Proporcionar é melhor do que eu ter a minha sensação boa. Então, vale a nós refletirmos. Repetir muito. Vem do outro sem a riqueza que somente a permuta do amor é capaz de oferecer. Então, quando nós temos esses gestos de compreensão, nós nos aproximamos do sentimento do amor, de compreender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, ser colocado. E algo muito importante que eu não falei, sempre o diálogo. O diálogo é o mais importante.
mas não se conversam ou têm medo de entrar em certos assuntos, porque devemos conversar a dificuldade que estamos e a dificuldade que o outro ou a outra está. Só assim o outro vai estar ciente do que está acontecendo, né? Para que não seja pegado de surpresa, né, por tantas coisas que acontecem por esse mundo lá fora aí, por falta de compreensão, de saber o que está realmente passando. Então se ajudem-se mutuamente. É só assim que as relações perduram mais, ou às vezes por uma vida inteira. Porque precisamos nos entender. No sentido espiritual isso aqui. E o que há mais que nós viemos aprender senão espiritual? Porque os nossos desamores, os nossos conflitos do passado voltam para a experiência física no hoje, para nós termos o nosso aprendizado. Então, cabe nós darmos uma boa compreensão, um bom olhar sobre o que está acontecendo hoje. Por isso pensamos, como Fabrício Carpinejar, não é porque você conquistou quem deseja que deve relaxar. Não, é porque alcançou independência financeira e já tem autonomia afetiva. Quando chega em casa do trabalho, depois de 8 horas de incômodo, da chuva de cobranças, de prazos, cansado, estressado, faminto, não adianta afundar no sofá, esticar as pernas, esquentar algo e se apagar. Não terá o direito à solidão e ficar em paz. Não. Terá direito de não conversar. Não terá o direito de não ser afetuoso. Não terá direito de assistir à televisão sem ninguém por perto. Se pretende se isolar, não ouse casar. Não procure dividir o tempo e o abajur. Eu acho que todos esses trechos tocaram de alguma forma muitos de nós, né? Em alguns períodos da nossa vida, quando a gente tinha muito esforço físico e chegava muito cansado, a gente acabava fazendo isso aqui mesmo. Esquece que tem alguém que está ali no lar, afetivamente, todos os dias, né, fazendo todo o trabalho, toda a alimentação, cuidando daquele lar, cuidando de crianças, né, dando a sustentação. E isso é muito machismo, né? Nós homens, em algum tempo, a gente pensou que éramos os senhores e na verdade não somos tudo isso. Nós somos somente 50% de uma idealização de um lar, né? Então nós não temos essa autoridade e nem devemos ter, porque todos nós não temos dá para se dizer assim, permanentemente ser homem ou ser mulher. Aonde que é mais favorável o crescimento é que nós nos estabelecemos em uma existência. Então, que a gente não repita essas dificuldades aqui, que se alguém ainda está fazendo, que está cansado, não vai chegar, não vai dar um carinho, não vai perguntar como está. Então, o quanto é importante essa troca de impressões. Realmente o corpo está cansado, mas tem coisas que não dá para deixar para depois. Registrarmos a boa convivência, estarmos presentes em todas as situações. Muitas coisas nós abstemos de estar presentes e são muito importantes. É uma formatura do primeiro ano. Não posso porque eu trabalho. Será que não teria como dar um jeitinho de estar presente? Isso são coisas que ficam gravadas para sempre na nossa intimidade.
falo isso para vocês porque em algumas situações eu ainda me comportei dessa forma, mas foi mostrado para mim. Eu optei por uma situação, até vou contar particular para vocês. Eu me abstive de ir numa consulta a Porto Alegre com a minha pequena e fiquei no meu trabalho, não aconteceu nada. E aquilo foi para mostrar que podia ter ido, não ia mudar nada. Entende? Então a gente tem o nosso tempo de nós fazermos as nossas coisas. Tem tempo para tudo. Podemos nos programar. Aquilo que nós pensamos perder em um instante, logo depois virá. Porque é o momento de nós dedicarmos, nós estarmos presentes. Então é só um aprendizado meu particular que eu passo para vocês. Mas vocês devem refletir dentro do pensamento de vocês, no coração, no que estão faltando, tanto em relação a filhos, a esposa ou esposo. Vale muito a pena nos darmos uma oportunidade amena, tranquila, de nos reaproximarmos. Como ele falou ali no momento da conquista, naquele primeiro momento, há um interesse muito grande, uma força de agradar, mas isso não deve parar nunca. Deve ter essa compreensão, esse carinho. Então que todos vocês possam, de alguma forma, refletir. Esse afetivo é muito importante. É a força para que a gente continue uma harmonia melhor, compreendendo, estando presente um com o outro. Nunca se esqueçam, a parte mais importante, o diálogo, seja do que for, conversem-se. Ainda falando da nossa vida espiritual, é certo dizer também que a maioria das uniões afetivas de hoje é a continuação de uniões em outras existências e que não tiveram um final feliz, uniões que terminaram assassinadas pela dupla indiferença, egoísmo. Sobraram mágoas, ódios e rancores. E despertamos no mundo espiritual tristes pela experiência mal sucedida, mas Deus, em seu amor infinito, nos dá a oportunidade de uma existência nova, de um novo reencontro, para que, enfim, a dupla indiferença e egoísmo seja substituída pela dupla consideração e amor. O esforço é somente aquele que de sair de si mesmo, mas vale a pena, porque pelo outro, por nós, porque as palavras do apóstolo Paulo, sem amor, nada seríamos. Então vejam, nessa situação, e na maior parte delas é um seguimento daquilo que não foi bem sucedido. Talvez hoje, quem é jovem, a recém está começando essa afetuosidade, discorde. Não, mas eu gosto muito. Isso não significa que em todos seja dessa forma, mas na grande maioria é. Porque tivemos situações não bem sucedidas no passado e viemos aqui para reconstruir. Não raros se apaixonam-se, se casam-se e depois descobrem que parece que é um inimigo que está ali ao lado. Não é? Quantos já viveram? Então cabe a nós a compreensão dentro dos limites que aquilo permite nesse momento, né? Não vamos ter prejuízos maiores, mas vamos considerar os pontos que devemos observar. Sermos afetuosos, compreender
entendendo que cada um tem a sua evolução, tem a sua forma de ser. Então, que possamos levar esse aprendizado, que eu acho que sempre toca de alguma forma a cada um, ou naquilo que estamos pecando ou agindo, não digo errado, porque tudo são experiências na nossa vida, não é? Então, podemos considerar aquilo que a gente pode consertar, ter como um aprendizado. Né? O diálogo, que é o mais importante, que eu repito, é a terceira vez que eu repito para vocês. Conversem, se compreendam um ao outro, tentem entender, por mais um ponto lá que foi agressivo, mas é aquilo que a pessoa está sentindo dentro dela, que ela está colocando para fora. Não é um inimigo seu, é alguém que precisa de compreensão.